Fala, Tricolada! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que tá aí a vida? Você que está aqui pela primeira vez no canal, está me conhecendo agora, meu nome é Alexandre Antônio, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui, eu faço vídeos diariamente aqui no canal Tricolada, sempre falando sobre o nosso Fluminense. E vamos trocar uma ideia aí sobre o Brasileirão que está chegando e o que o Fluminense precisa fazer para melhorar esse elenco. E eu acho que tem muita coisa para se fazer para podermos fazer um Campeonato Brasileiro decente, sem susto, sem preocupações, sem desespero quando chegar no final desse campeonato. O nosso desespero maior é quando chega o mês de dezembro, né? Mas como o campeonato vai até fevereiro, então, por favor, que não venhamos chegar próximo do carnaval em desesperos aí, chorando, abraçado à Colombina, porque nosso time está perigando para ser rebaixado. Então tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa para consertar. E eu vou trocar uma ideia aqui em umas posições que o Fluminense precisa se reforçar para fazer um Campeonato Brasileiro decente. Principalmente porque o Brasileirão vai ser pauleira esse ano, um jogo com quarta, domingo, e o time nosso, quem montou esse time fez a proeza de montar um grupo de jogadores acima de 30 anos, muito jogador acima de 30 anos, um time envelhecido e que vai sentir esse Brasileirão corrido de jogos incessantes de quarta e domingo. Então o Fluminense vai precisar rejuvenescer esse elenco. Mas temos um treinador que não gosta de trabalhar na base. Ele não trabalhou a base no Internacional, ou não sabe, ou não quis trabalhar, e está fazendo a mesma coisa no Fluminense. Então ele está se fechando com jogadores mais velhos, mas esses jogadores mais velhos certamente vão deixá-lo na mão durante um brasileiro difícil que está por vir. Então, a gente precisa modificar algumas coisas aí, o vídeo de hoje é sobre isso. Temos ótimas notícias com relação à Flu TV, chegou ao número de 600 mil inscritos, muito bom, ótimo, se firmando aí na 8ª colocação, como a web TV relacionada a futebol, com um grande número de inscritos. Parabéns para a rapaziada, que continue. Agora precisa produzir coisas, né? Já que tem esse tempo todo aí sem futebol, até o dia 8 ou 9 de agosto, a Flu TV precisa produzir algo para entreter a rapaziada que se inscreveu no canal, coisas novas, coisas interessantes, lives. Vamos ver como é que eles vão fazer isso aí. E o número de sócios, 33 mil sócios torcedores, chegamos ao número de 33 mil, restando 3 mil para a gente cumprir a nossa meta no aniversário do nosso querido Fluminense, que é de 36 mil sócios torcedores. Então vamos falar aí do elenco que precisa reforçar. É claro, já ouvi alguém falar ali ou acolá que o Fluminense precisa de zagueiro. Eu creio que não. Eu confio no Ferraz, confio no Nino, Lucas Claro também, gosto muito do Lucas Claro. Tem um garoto da base que é o Luan, que precisa ter oportunidade também, um zagueiro rápido, assim como o Nino. O Nino fez um campeonato carioca irrepreensível. Eu não acho que o problema maior do Fluminense seja a zaga, mas sim as laterais, tanto a lateral direita como a lateral esquerda. Todo mundo sabe que a gente tem o Gilberto, que é um jogo bom, o outro mal, fica revezando jogos interessantes e jogos péssimos, e a gente precisa de um substituto para ele, um reserva, uma sombra, alguém que incomode o Gilberto, que incentive ele a jogar melhor, ou até que tome a posição de titular dele, porque tem momentos que o Gilberto deixa todo mundo de cabelo em pé com sua atuação, principalmente defensivamente. Todo mundo sabe que o Fluminense tem um Calegari, que é um lateral direito, que é da base, um garoto, apesar da pouca idade, tem uma tranquilidade de profissional, um garoto muito bom, sabe fazer a função de volante também, jogar na lateral, mas esse menino nem no banco de reserva ele figura, e pelo visto o Odair não gosta de utilizar os garotos da base. Isso está bem claro pelo pouco tempo que ele está no Fluminense. E por isso, talvez o maior problema seja para poder utilizar essa base, porque o Fluminense também tem um problema da falta de dinheiro. O cara não usa a base, o time é envelhecido e o Fluminense não tem dinheiro para contratar jogador novo. O que a gente faz?
eu recomendo demitir o treinador para poder trazer um treinador que gosta de trabalhar com os garotos. Porque você fica numa situação complicada. O Fluminense está numa situação bastante difícil, na minha opinião. Se não joga o Gilberto, joga o Julião, que ninguém gosta, que não é um jogador, nem consegue nem chegar ao nível do Gilberto. Você não usa a base porque o treinador não gosta de usar a base. E você não tem dinheiro para contratar um lateral titular. Porque se contratar um lateral direito, não é qualquer meia boca. Se é para contratar um lateral direito, tem que ser para vir ser titular e tomar a posição do Gilberto. Aí que está complicado. Sem dinheiro, o treinador que não trabalha com a base, eu não sei como o Fluminense ou o Mário vai sair dessa situação. Só sei que nós vamos entrar no Brasileirão com o Gilberto como titular e como única opção decente para botar dentro de campo. O outro problema é na lateral esquerda, que é o Egídio, só temos ele e o Ourinho, não tem como contar com o Ourinho substituindo ou algum problema do Egídio, porque o Campeonato Brasileiro com 2 jogos durante a semana ou mais, ou 3 jogos, certamente vai sofrer contusão, expulsão, número de cartões amarelos, e você precisa ter um elenco grande à disposição para poder fazer até o desgaste físico do jogador. Todo mundo sabe que o Egídio é um veterano e a gente viu o que o Egídio apresentou nesses 2 jogos decisivos, entregando 2 gols para o Flamengo. Foi um dos grandes pontos fracos do Fluminense nesses 2 jogos decisivos. E a gente vai para um Brasileirão somente com ele praticamente, porque o César foi vendido para Portugal. Nós não temos nenhum garoto da base para subir, o treinador não gosta de trabalhar com jogador da base. E o Marlon, que está lá em Portugal, teve o seu contrato estendido de empréstimo para o Boa Vista de Portugal. Poderia muito bem ter trazido, ele também não é essa maravilha toda, mas pelo menos tem um lateral para substituir o Egídio, um garoto, né, que o Marlon é um garoto para substituir. Então, o outro problema do Fluminense que o Mário tem que resolver. E a gente ainda vai chegar no Mário, porque quem vai fazer essas contratações ou não, ou vai montar esse elenco ainda para esse brasileirão que está vindo aí, é o próprio Mário, presidente do clube. Aí já é um outro problema que eu vou chegar lá. Creio que nos volantes não há problema. Dodge despontou aí muito bem. Estava na reserva um bom tempo, jogou nessas finais, arrebentou. O Iago também uma grata, muito bom, muito bem ofensivamente, defensivamente. Iago e Dodge mandaram muito bem nas finais aí. Não tem como dizer, foi ruim, foi mal, fez isso, bobeou naquilo, não. Iago e Dodge serão muito úteis para o elenco do Fluminense, para o Campeonato Brasileiro que está por vir. O Hudson é a situação, é titular, muita gente gosta, mas também é um jogador de 32 anos. Mas nós temos na base o André e o Martinelli, que poderiam ou podem ajudar muito bem aí na posição de volante. Temos o Yuri também, que alguns gostam, outros não, mas é um jogador de marcação, que pode também ajudar bastante aí na posição de volante. Por isso que eu acho que na posição de volante nós não estamos tão necessitados assim. A gente chega no problema, um dos mais graves nesse elenco, na montagem desse elenco para esse campeonato tão difícil que está por vir. É a posição de meia armador, camisa 10, o cara que organiza o jogo. Nós temos um Ganso que parece desinteressado em jogar pelo Fluminense, ou quando entra em campo, precisa encontrar uma outra posição para ele. Uns dizem que poderia jogar de volante, mais recuado, ou mais à frente. A gente não sabe onde colocar o Ganso, porque todas as vezes que ele entra, ele está num nível abaixo dos jogadores em termos de vontade, velocidade e dedicação. Então vamos esquecer. Nenê não pode fazer a função de meia armador, porque ele não sabe fazer. Não se pode colocar improvisado o Nenê ali, porque ele não sabe fazer esse tipo de função de armação de jogo. Temos o Miguel, que é quase uma unanimidade, que é um dos melhores armadores no elenco, apesar da pouca idade, mas o treinador não gosta de usar ele. Ele não tem oportunidade, não ganha chance. Passou as finais todas praticamente sentado no banco de reserva e não é utilizado. E pelo que eu já falei aqui no vídeo, o treinador não gosta de trabalhar com a base. Temos um problema nisso aí. O Michel Araújo, quando é escalado por ele, é escalado aberto na esquerda. Em algum momento o Michel Araújo
migra ali para o meio de campo. A gente não sabe ainda, porque não foi dado uma partida inteira para ele jogar, 2 jogos seguidos para ele poder jogar, se ele pode realmente fazer essa função de meio armador. Ele deu um passe bonito lá no Fla-Flu, que lembrou alguns passes do Conca, na época que jogava no Fluminense. É um jogador que pode fazer essa função. Mas meio armador, o Fluminense precisaria contratar para fazer essa armação no meio de campo. O Fluminense não tem 8 e nem tem 10, né? Como diz antigamente, o meia direita ou o meia esquerda. Não tem esse jogador no elenco. E tá precisando contratar e não tem dinheiro, e o treinador não gosta de usar o Miguel. É um outro problema. Aí chegamos na posição do ataque. Tudo bem que a gente tem o Fred, que teve uma contusão nas vistas, fez uma cirurgia, vai estar preparado no Brasileirão, vai poder revezar a camisa 9 ou a 99 do Evanilson lá no ataque do Fluminense. Eu acho que centroavante, quando o Fred faltar, temos o Evanilson para fazer essa função. Felipe Cardoso, vocês viram na final aí que não podemos contar com ele nessa função de centroavante de jeito nenhum. Mas temos o garoto, o Zé Henrique, que até foi relacionado para um Fla-Flu, que é atacante, esse negócio todo, e o Fluminense, a maior preocupação que eu tenho, sinceramente, pelo que eu vi nessas finais, é jogador de lado de campo. Por quê? Pablo Diego, ninguém conta mais, acho que nem o Odair mais conta com ele para lado de campo, tanto que ele está encostado lá no Sub-23. O Caio Paulista foi isso que vocês viram dentro de campo. O que não faltou foi a oportunidade para o Caio Paulista. Ele decepcionou principalmente o treinador que colocou ele para jogar, ou não, né? Ou ele gostou da atuação do Caio Paulista. O único jogador de lado de campo que nós temos, únicos jogadores de lado de campo que a gente pode colocar ali de velocidade para puxar um contra-ataque seria o Wellington Silva, que joga bem, é a mesma situação do Gilberto, tem jogo que joga bem, tem outro que joga mal, tem jogo que irrita, o afunilamento, a diagonal que ele faz. Nunca foi uma unanimidade no Fluminense, rodou alguns clubes aí, voltou para o Fluminense, nunca se firmou em clube algum, está de volta ao Fluminense, alguns gostam, outros nem tanto, como no meu caso, eu não gosto tanto assim do Wellington Silva, mas é um jogador que é a escolha do Odair, que já trabalhou com ele no Inter. Então, temos o Wellington Silva e o Pacheco, que faz aquela função ali de velocidade e só. Eu acho muito pouco para um campeonato brasileiro que vai ter pela frente, com muita dificuldade, precisando de ter um elenco grande, um elenco extenso para revezar, contar com cartões amarelos e expulsão e ter opções. Que nós vimos nessas finais do campeonato carioca, Caio Paulista e Pacheco como opções de lado de campo. O Wellington Silva, ele não é um mau jogador, mas ele se contunde muito. Há pouco tempo o Wellington Silva tinha um problema no pubis, sério, então um jogador que se machuca muito ficou fora aí, tudo bem que foi por causa do vírus, mas ficou fora das finais. Então um jogador um pouquinho azarado em termos de contusão. Daí que eu estou começando a perceber que o único jogador que nós podemos confiar ou ter a opção de um treinador de poder botar em campo para fazer alguma coisa diferente é o Pacheco. Só tem ele, o Fluminense precisa contratar jogador de lado de campo. O que parecia ser uma fartura no início da montagem do elenco, o Wellington Silva, Caio Paulista, Pacheco, até o próprio Michel Araújo também pode fazer aquela função ali, hoje começa a minguar e a gente poderia estar olhando para a base e realmente a gente não vê nisso aí. Na minha opinião, eu acho que o Fluminense precisaria de um treinador que olhasse para a base. Já que você tem um clube em mãos, o Mário Bittencourt, no caso, está administrando um clube que não tem dinheiro para contratar, aliás, está até com salário atrasado de jogadores, é até feio contratar. Então, pelo menos o Fluminense precisaria trazer um treinador que olhasse para a garotada e soubesse utilizar a categoria de base. É uma coisa mais barata, o jogador está ali à disposição e vai lá, pega e coloca. Tantos fizeram isso, Abel Braga fez isso no elenco, Cuca faz isso. Muitos treinadores, quando o clube tem dificuldade para contratar jogador, olha para a base e sempre acaba revelando 2 ou 3, e é bom para o clube, porque no futuro vai e vende por um valor alto, porque o jogador apareceu na equipe profissional e fez um bom trabalho.
Mas eu sei, tá? O Fluminense está na sinuca de bico, tá com um treinador, o treinador vai ficar, porque o Mário não vai mandar embora, e nós não temos dinheiro para contratar, e não temos um treinador que olha para a base. E agora temos também um problema, que quem montou esse elenco e quem trabalha com esse elenco, que vai continuar organizando esse elenco, é o presidente do clube. E isso não seria ideal. Uma outra coisa, para a gente ficar fechando esse tipo de assunto, é o Mário contratar um vice de futebol para fazer essa função e ele voltar a administrar as coisas do clube, que ele está fazendo até bem, né? A área do marketing ajeitou, fazendo suas notas oficiais muito bonitas, muito bem escritas, administrando o clube como pode, o dinheiro pinga, ele vai lá, paga o salário dos jogadores, administrativamente ele está se virando, pagando os atrasados ou os processos que aparecem, renegociando, trabalho irrepreensível nisso aí. Mas em termos de montagem do elenco, a gente sabe muito bem o problema e a deficiência que o Mário tem desde a época da administração Petter, que ele foi vice de futebol da gestão Petter. E bom, ele se elogia, né, se autoelogia até hoje por ter trazido o Ronaldinho Gaúcho. Mas também ele não lembra que ele trouxe o Wellington Paulista, né, para ser centroavante do Fluminense. E as outras contratações que ele fez, né, e o Ronaldinho Gaúcho não foi isso tudo, né, no Fluminense, longe de ser o Ronaldinho Gaúcho de outros tempos. Mas ele bota isso no currículo dele. E agora, depois que ele afastou o Celso Barros, ele assumiu essa responsabilidade de ser vice de futebol e continua como vice de futebol, porque acho que ele gosta de ser presidente e gosta de ser vice de futebol. Pegou lá o gosto lá na gestão Petter e continua nessa função agora. E pelo visto ele tem talento para algumas coisas, mas não tem talento para montagem de elenco. A gente pode ver muito bem pelo elenco agora. E nós estamos na mão disso, né, dessa situação. Recomendo, claro que não seria atendido, mas seria interessante ele contratar um vice de futebol que entenda do assunto de montagem de elenco, de trabalhar com jogadores, que possa entrar no vestiário, chamar atenção quando for necessário, conversar, orientar, ser um líder para os jogadores e ele sentar na cadeira dele de presidente e administrar a enormidade de problemas que ele tem para fazer. Não ficar próximo de jogadores entrando em vestiário, tentando ser o mais agradável possível. Então, contrata alguém para fazer as funções, delegar funções às pessoas e não abraçar o Fluminense com os próprios braços sozinho, como se fosse um Super Mario. Então é isso aí, rapaziada. Um abração, muito obrigado pela atenção de vocês, aguardo vocês amanhã para o nosso próximo vídeo. Deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal, dá essa moral aqui para o canal Tricolada crescer cada vez mais. Um abração para o nosso inscrito André Brito, lá do Instagram, um abração para ele, valeu, mano. Um beijão, até o próximo. Flui!